e que também o ventre de Sara já estava sem vigor. Mesmo assim não duvidou, nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé e deu glória a Deus, estando plenamente convencido de que ele era poderoso para cumprir o que havia prometido. Em consequência, isso lhe foi creditado como justiça. As palavras lhe foi creditada não foram escritas apenas para ele, mas também para nós, a quem Deus creditará justiça, a nós que cremos naquele que ressuscitou dos mortos, a Jesus nosso Senhor. Ele foi entregue à morte por nossos pecados e ressuscitado para a nossa justificação. Amém? E é nessa fé, irmãos, que nós estamos aqui nessa noite. O homem, o ser humano em si, não tem nada para oferecer ao outro. Porque aquilo que o homem por si só oferece ao outro acaba, de certa forma, decepcionando a outra parte. Mas aquilo que vem da parte do Senhor não nos decepciona. Traz ânimo, gozo, alegria, fortalecimento de fé, edificação para as nossas vidas. E é por isso que nós estamos aqui. Podem sentar, irmãos, em nome de Jesus. E é por isso que nós estamos aqui, porque algo nos motiva a estar aqui. A fé em Deus. E essa fé a qual o apóstolo Paulo relata aqui na carta aos Romanos, ele traz como referência Abraão, o pai de todo aquele que crê. E ele começa falando aqui no versículo 16 que a promessa vem pela fé. E essa fé, ela precisa ser colocada em Jesus Cristo nosso Senhor, porque é Ele quem nos justifica. Foi Ele quem nos reconciliou com Deus Pai. E é Ele que está aqui nessa noite para ser adorado, glorificado, bendito. E a fé que Abraão teve fica como exemplo para mim e para você, irmãos. Ele é o pai da fé. Foi chamado amigo de Deus porque creu naquilo que os olhos humanos duvidam. Ele creu e isso lhe foi creditado como justiça. Justiça essa que só vem mediante Cristo Jesus, nosso Senhor. E é esse Jesus que é adorado neste lugar. Esse Jesus que é adorado, contemplado nas nossas vidas. É Ele que nos une. É Ele que nos faz com que haja uma comunhão no corpo de Cristo. Ele é o cabeça. Nós somos o corpo, membros uns dos outros, onde nós servimos uns aos outros com o dom que Deus tem derramado sobre a vida de cada um de nós. Então, irmãos, é bom estarmos aqui para ouvir essa palavra, porque é ela que traz vigor para as nossas vidas, para a nossa caminhada. Portanto, a promessa vem pela fé, para que seja de acordo com a graça, e seja assim garantido a toda a descendência de Abraão, não apenas aos que estão sob o regime da lei, mas também aos que têm a fé que Abraão teve. E é nessa fé, irmãos, que nós glorificamos ao Senhor. Nós temos visto que o mundo anda de mal a pior. Se nós formos olhar, nós somos incapazes de mudar o mundo. O mundo, ele vai continuar sendo mundo, mas nós somos chamados por Deus, escolhidos, lavados e remidos pelo sangue de Jesus, para onde nós colocarmos a planta dos nossos pés, nós sejamos instrumentos de Deus para a glória de Cristo Jesus. Nós não podemos mudar o mundo, mas podemos fazer a parte que nos cabe. Aquilo que Deus colocou sobre mim, sobre você, aquilo que Ele creditou como confiança a mim e a você, de levarmos o seu testemunho onde colocarmos a planta dos nossos pés. E nós não podemos negligenciar isso. E ele continua falando aqui, irmãos, sobre a fé que Abraão teve. E ele diz no versículo 17, como está escrito: eu o constituí pai de muitas nações. Ele é o nosso pai aos olhos de Deus, em quem creu. O Deus que dá vida aos mortos. Eu não conheço outro que dê vida aos mortos. O único que eu conheço que dá vida aos mortos é Deus. É o nosso Senhor. É aquele que nessa noite é glorificado aqui neste lugar. E ele ainda completa dizendo: ele dá vida aos mortos e chama à existência aquilo que não existe, como se já
existisse. Essa é a nossa fé. A esperança humana é algo que tem um limite. Você, com a esperança humana, você vai até determinado ponto. Mas quando você chega naquele ponto, a esperança humana que habita em você, na sua natureza humana, ela vai baixar os olhos, as vistas, e não vai acreditar mais, vai duvidar. Mas a esperança que Deus nos dá, a esperança que Ele nos traz mediante a fé, aí é algo que não tem limitações. Porque a gente sabe que Ele traz a existência. Ninguém entende isso de uma forma humana, de um entendimento, de um intelecto universitário. Só se entende isso quem busca Deus pela fé em Cristo Jesus. Só busca isso aquele que compreende aquilo que Ele fala através da sua palavra, para que pela fé seja cumprido e creditado justiça sobre a nossa vida. E é por isso que nós estamos aqui. Como lutar contra esse mundo, contra essa vida que muitas das vezes nos assola? Toda hora se levanta uma coisa, você sai tranquilo, volta com problema. Toda hora se levanta uma tribulação, se levanta alguém enviado por um espírito que não é o de Deus para te atribular, para te atormentar. E como viver nesse mundo? Só através da esperança que o Evangelho nos traz. O Evangelho é algo que nos ensina a viver da forma que vai agradar a Deus neste mundo. Não adianta a gente querer intelectualizar as coisas dentro de uma sabedoria humana. A gente encontra muita gente sabida. Sabida é diferente de sábio. Sabido é aquele que quer tirar proveito das coisas. É aquele que sempre dá um jeitinho para alguma coisa e quer se sair de boa. Mas o sábio é aquele que ele anda no procedimento de Deus, aguarda ouvir a voz do Senhor e não faz nada precipitadamente. E muitas das vezes, irmãos, nos deparamos com situações que ficamos indecisos até de tomar decisões. O cristão precisa se posicionar mediante a todas as circunstâncias que se levantar ao seu redor. Porque há uma esperança em você que o mundo não tem. Há uma paz no seu coração prometida por aquele que criou todas as coisas e te fez, te formou, e hoje você está aqui para que o nome dele seja glorificado na sua vida. Você precisa se encher dessa presença. Hoje eu cheguei no centro lá onde meu filho faz um tratamento, fui pegar o medicamento, e quando eu cheguei lá, recebi 3 notícias que me deixou entristecido, humanamente falando. Uma criança que as médicas desenganou, uma outra que elas já iam desligar o aparelho, e uma outra criancinha de 3 anos de idade que o tumor voltou e vai ter que passar por todo o processo de cirurgia, de quimioterapia. E eu fiquei analisando tudo aquilo ali, ouvindo e elevando o meu pensamento a Deus e falando: Deus, por que isso? Mas aí veio aquela voz no meu coração, na minha mente, e me disse: filho, não queira igualar a justiça do homem com a minha justiça. A minha justiça é diferente. A gente não sabe por que Deus permite aquilo, mas Ele é justo, Ele é fiel e Ele é verdadeiro. Não lute contra a vontade de Deus. Humanamente falando, não se aceita uma perda, mas se é da vontade de Deus perder para ganhar com Ele, a gente tem que buscar mediante a fé isso. Porque fé para ser abençoado todo mundo tem. Se eu chegar aqui, que Deus te abençoe e profetizar sobre a sua vida, você vai agarrar. Mas ninguém quer perder. Você sabia que a fé também é um instrumento que me faz renunciar coisas? Mas as pessoas usam a fé só para quê? Serem abençoados. Glória a Deus porque eu recebi aquela bênção. Mas, irmãos, a Bíblia diz que bem-aventurados são aqueles que sofrem segundo a vontade de Deus. Se você está sofrendo, receba isso como uma disciplina do Senhor, porque Ele quer o seu bem. Você não entende agora, mas lá na frente Ele vai fazer com que você entenda que Ele quis o seu melhor. E Deus nunca quer o mal de ninguém. Agora, Deus é justo. E o amor de Deus caminha junto com a sua justiça. Só que muitas das vezes a gente entende o amor de Deus como se Deus fosse passar a mão pelas coisas erradas. E não é dessa forma. A justiça humana dá um jeitinho, passa a mão, esconde. Se esconde aqui de trás da porta, mas Deus não é assim. O amor dele anda com a justiça. E onde está o erro,
O amor de Deus, ele vem, mas junto com a sua justiça. E aí as consequências dos atos, as pessoas vão ter que pagar. Porque Deus é verdadeiro. O apóstolo Paulo, ele fala algo interessante. Ele fala que seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Chegou um homem para Jesus rico e disse: bom mestre. Jesus disse: por que você me chama bom? Só existe um que é bom. E existe uma grande diferença entre o justo e o bom. Bom aos nossos olhos são aqueles que fazem alguma ação boa. Aqueles que fazem algum ato que você olha, poxa, aquele rapaz é bom, aquela moça é boa. Mas justo, só Deus sabe quem é diante da presença dele. Então nós temos que diferenciar aquele que é justo e aquele que é bom. Aquele que é justo é o que anda nos preceitos do Senhor, que aceita a vontade de Deus para a sua vida. Aos olhos de Deus, esses são os justos. Mas bom é aquele que dá um jeitinho para as coisas, para se passar por bom. E muitos estão andando por aí, mas diante de Deus não são justos. Mas aqui ele dá um exemplo de um homem que foi justo diante da presença do Senhor. Mesmo Deus te pedindo seu filho como oferta, em sacrifício, ele não negou o pedido de Deus. E ele foi na certeza de que Deus poderia providenciar ali algo para que tirasse o filho daquela situação e aquele algo fosse oferecido como sacrifício no lugar do seu filho. E foi assim que Deus fez. E esse homem ao qual Paulo se refere se tornou amigo de Deus. E quem é que não quer ser amigo de Deus? Eu quero ser amigo de Deus. Eu creio que você quer ser amigo de Deus. Nós queremos ser amigos daquele que nos chamou das trevas para o reino do Filho do seu amor. E é esse Jesus que nós estamos aqui glorificando nesta noite e ao longo de toda a nossa vida. Porque um dia ele virá, ele voltará para resgatar uma igreja que foi perseverante diante da sua presença. Que mesmo em meio a lutas, tribulações, perseverou com fé na presença do Senhor. Ele diz aqui, se nós dermos uma olhadinha aqui no versículo 5 do capítulo 5 aí de Romanos, ele diz assim: e a esperança não nos decepciona. Ele está falando da esperança de Deus, não da humana. Ele disse: e a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Nós somos privilegiados, porque hoje somos moradas do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus habita em nós, habita em mim, habita em você. E é Ele quem vai trazer tudo à nossa consciência daquilo que Deus requer das nossas vidas. À medida que eu estudo, que eu leio, que eu busco, o Espírito Santo ele vai trazer à minha memória. Quando eu estiver em alguma situação de alerta, é Ele quem vai trazer o alerta para a minha vida e me mostrar, lembre-se quem você é. Lembre-se qual é a sua identidade. Lembre a quem você pertence, a que espírito habita em você. Então, irmãos, é maravilhoso servir ao Senhor. Não é fácil, mas é maravilhoso. Mas você só vai descobrir que é maravilhoso se você buscar obedecer aquilo que Ele te ordena. Quando nós vamos aqui para o começo da carta aos Romanos, rapidinho, capítulo 1, versículo 5. A fé requer obediência. A fé não é algo que eu uso só da boca para fora. Aí o apóstolo Paulo diz assim: por meio dele e por causa do seu nome, recebemos graça e apostolado para chamar dentre todas as nações um povo para a obediência, mediante o quê? A fé. Então a fé, para ser exercida na minha vida, eu preciso andar em um ato de obediência àquilo que Deus decreta para que nós venhamos praticar nas nossas vidas. E ele continua voltando aqui para o texto, capítulo 4 de Romanos, versículo 18. Abraão, contra toda esperança, em esperança creu,
tornando-se assim pai de muitas nações, como foi dito a seu respeito. Assim será a sua descendência. Sem se enfraquecer na fé, reconheceu que o seu corpo já estava sem vitalidade. Abraão sabia a realidade. Abraão sabia que ele tinha 100 anos de idade, que Sara tinha 90, e que humanamente falando era impossível se gerar uma criança. Só que a palavra está dizendo: Abraão, contra toda a esperança, em esperança creu. Então, a minha esperança humana me dá limitações, mas a esperança que o Evangelho me dá, essas limitações param, e agora eu começo a crer naquilo que pode ser trazido à existência pelo meu Senhor. E é nisso que ele se colocou. Ele, como ser humano, pode ter certeza, havia uma esperança que ele falou: poxa, peraí, eu tenho 100 anos, minha esposa tem 90, mas ele sabia quem tinha prometido para ele. Tanto que aqui no versículo 21, estando plenamente convencido de que ele era poderoso para cumprir o que havia prometido. Deus, quando promete algo, ele cumpre. E algo que me chama a atenção, irmãos, aqui, é algo que tem até confusões teológicas, por causa da lei, porque isso era no Antigo Testamento, porque isso cabia a Abraão. E quando nós lemos esse texto, a gente tira a dúvida que a gente muitas das vezes tem em cima desses contextos de discussões acerca disso. Quando ele diz aqui, estando plenamente convencido de que ele era poderoso para cumprir o que havia prometido, em consequência, versículo 22, isso lhe foi creditado como justiça. Aí ele fala no 23, as palavras lhe foi creditada, que foi creditada, não foram escritas apenas para ele, ou seja, não foi só para Abraão, mas também para nós, a quem Deus creditará justiça, a nós que cremos naquele que ressuscitou dos mortos, Jesus. Então, se você crê, como Abraão é o pai das nações, e pela fé Deus creditou justiça sobre a vida dele, o apóstolo Paulo disse que sobre a nossa vida também as promessas que estavam sobre a vida de Abraão irão se cumprir nas nossas, se nós crermos. Então nós precisamos colocar a fé em ação. Nós precisamos crer. Nós não temos que duvidar. A dúvida vem da natureza humana, mas quando nós buscamos a presença do Senhor, algo é gerado dentro de nós. O natural recebe o sobrenatural de Deus. A visão que é natural passa a enxergar agora pelos olhos da fé. E o apóstolo disse que os cristãos, os crentes, aquele que serve a Deus, não anda por vista, anda por quê? Por fé. Quando nós vamos lá, abra em Hebreus, rapidinho. Enquanto eu estou aqui, aí a gente vai lembrando aqui. Hebreus capítulo 10, versículo 35. O escritor, ele fala assim, Hebreus 10, 35. Por isso, não abram mão da confiança que vocês têm, ela será ricamente recompensada. Vocês precisam perseverar de modo que, quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará. Mas o meu justo viverá pelo quê? Ele não está dizendo que é o bom que vive pela fé, mas ele diz que é o meu justo. Então temos que buscar essa justificação da parte de Deus, mas só através de Cristo Jesus, nosso Senhor. Precisamos buscar isso em Deus. E ele diz, mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, nele não terei prazer, ou não me agradarei dele. Aí ele diz assim, nós porém, fale assim, nós porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos.
mediante a fé. A natureza humana, ela vai jogar um balde de água fria mesmo. O inimigo vai usar todas as armas porque ele sabe que em mim e em você há uma natureza pecaminosa. Ele sabe muito bem que aquele que está num pecado não pode ter paz em Deus, não pode ter alegria em Deus. Mas há uma justificação para todo aquele que busca a presença do Senhor. E essa justificação vem mediante Jesus Cristo. E esse Jesus está aqui, Ele está além da palavra. Ele está aqui nessa noite. Precisamos buscar sem duvidar, porque Tiago diz que quem duvida é como as ondas do mar levadas de um lado para o outro. Mas se você quer sabedoria, peça a Deus, que a todos dá. Então nós precisamos buscar a sabedoria que vem do alto. É ela que vai fazer a diferença na nossa vida. Sabe para quê? Para que você tome as decisões certas em Deus, para caminhar com Ele nessa vida e o nome dEle ser glorificado em você. É por isso que nós estamos aqui nessa noite, porque eu preciso dessa presença em minha vida. Eu preciso do Senhor na minha vida. Eu preciso dessa presença onde eu colocar a planta dos meus pés. Eu vejo hoje muitas atitudes de palavras, mas poucos gestos de ação, de amor. O amor de Deus é diferente da do ser humano. O ser humano diz muito que anda apaixonado. Paixão é algo que você se apaixona aqui, daqui a pouco a paixão acaba, você daqui a pouco se apaixona por outra pessoa, mas amor é diferente. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele cresce não pereça, mas tenha vida eterna. O amor de Deus é algo que transcende o nosso entendimento. Não se apaixone por Jesus como muitos estão aí. Ame a Ele, porque Ele te amou primeiro. Paixão é algo passageiro, é sentimento passageiro, mas o amor é algo que está entranhado nos nossos corações e nada vai nos separar do amor dEle. Independente do que esteja acontecendo com você, nada vai mudar, seu relacionamento não vai mudar, você vai amar Ele mais ainda e Ele vai continuar sendo fiel na sua vida. É por isso que nós estamos aqui. Lutas todos nós temos, Abraão teve a dele, nós temos a nossa, a geração que virá também terá as suas, mas Deus continua fiel. E é essa fidelidade que eu creio, irmãos. O homem é falho, o homem é errôneo, a mentira está no ser humano, mas nós estamos aqui para sermos melhores do que somos, mas só conseguiremos através da presença de Cristo em nós, através do Espírito Santo que selou o nosso coração com esse amor. E é por isso que nós estamos aqui nessa noite para glorificar o nome dEle. Que o nome dEle seja glorificado. Lembre-se dessas palavras, Abraão creu e sabia. Paulo relata isso é Paulo quem está dizendo. Ele, Abraão é nosso pai aos olhos de Deus, em quem creu, o Deus que dá vida aos mortos, o seu Deus dá vida aos mortos. Só Ele querer fazer, meu irmão, minha irmã. A Bíblia diz que a filha de Jairo, para muitos, estava morta, mas para Jesus só estava dormindo. Para Jesus só estava adormecida. Diz que naquela época o povo contratava pranteadores, eram pessoas contratadas para chorar. Você já imaginou a pessoa morrer? Aí você vai aí em uma empresa e contrata pessoas para chorar no enterro daquela pessoa? Era assim naquela época. E o povo estava fazendo festa, chorando, e chega Jesus, acabou com tudo. Entrou naquela sala e sai com a menina com vida. E é isso que Ele tem nos trazido, vida. Ele quer nos dar vida. Há muita gente andando cabisbaixo, mas Jesus pode mudar essa história, Jesus pode mudar essa situação. Mas para isso eu preciso o quê? Eu preciso trazer essa fé. O apóstolo Pedro, ele diz que nós fomos regenerados por uma esperança viva através da ressurreição de Jesus Cristo. Nós não fomos regenerados por nada perecível, que perece, mas por algo imperecível, que vem da parte do Senhor. E nós estamos aqui para que o nome dEle seja glorificado neste lugar e nas nossas vidas. É por isso que nós caminhamos, andamos com fé, de fé em fé, de glória em glória. O nome do Senhor é glorificado. E nós estamos aqui para isso. Enquanto estamos aqui tendo esse diálogo, Deus está operando em seu favor, eu creio nisso. Há muitas situações que Deus faz que você nem precisa orar. Sabe por quê? Porque quando Ele encontra uma comunhão como essa, uma fé genuína nele, Ele opera sem que você ore. Porque Ele é Deus e vai continuar sendo Deus. Porque Deus, para operar, não precisa de oração. É bom a igreja orar? Muito bom.
Mas se Ele quiser fazer, meu irmão, Ele faz até sem oração. Ele é Deus. Como também a gente pode orar e Ele não pode querer fazer. É a vontade dEle que prevalece. A fé é isso. Creia nele. Ele pode fazer. Se Ele não quiser fazer, Ele tem os motivos dEle para não fazer. Mas o nome dEle na sua vida tem que continuar sendo glorificado. Abraão levou o filho dele lá para aquele lugar. Ele sabia no coração dele, mas ele como ser humano também, como ser humano, como eu e você, eu creio que deve ter parado alguma dúvida nele como ser humano. Mas a esperança que estava no coração dele era maior do que a dúvida que ele tinha. E não é diferente conosco, irmãos. Eu recebi ontem uma notícia que minhas pernas tremeram. Eu estou tão habituado a receber certas notícias que tem vezes que eu falo para minha esposa, eu não aguento essas emoções mais não. Eu não estou aguentando mais. Mas Deus vai fortalecendo e a gente vai. Liguei lá para o centro onde meu filho faz, para ir buscar o medicamento, para ter certeza se poderia ir lá pegar o medicamento. Quando eu estou conversando com o menino lá, o menino, a médica quer falar com você, eu já fico assustado. Mas eu lembrei, não, os exames dele estão comigo, está tudo beleza, não é nada. Mas de qualquer forma, a nossa humanidade, ela quer sobressair. Ela quer sobressair. Mas a gente eleva os nossos olhos para os montes de onde vem o nosso socorro. A gente olha para o alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. A gente tem que olhar para aquilo que nos traz esperança. E o que nos traz esperança está aqui nessa noite. O nome dele é Jesus Cristo. E a Ele seja dada a honra, a glória, o louvor, a adoração. Eu não sei o que você vai enfrentar nessa semana, mas tenha certeza que em você tem uma esperança viva. Haja o que houver, essa esperança está viva no seu coração. Se você entrou aqui duvidoso, você vai sair daqui na certeza. Sabe por quê? Porque eu creio na evidência da palavra de Deus. Eu creio que o Espírito Santo ele vai sinalizar na sua vida para que você volte a ter esperança, para que você creia que Deus pode mudar a sua história. E é nisso que nós temos que crer. Eu quando eu subo aqui, meu irmão, as pernas tremem. Eu fico suando ali. Mas eu creio que a minha suficiência e a minha capacidade vem do Senhor. Eu só tenho que estar na presença dEle. Eu só tenho que diminuir para que Ele cresça. É Ele quem aparece, é Ele quem faz, é Ele quem realiza milagres. Eu estou aqui na mesma dependência que você, na mesma fé que você, crendo que Ele vai mudar a nossa história. Em nome de Jesus. O nome que está acima de todos os nomes. É esse nome que tem que ser glorificado. É esse nome que tem que ser louvado. É esse nome que tem que ser engrandecido. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia só para a gente agora encerrar. Lucas, Evangelho escrito segundo Lucas. Para que gere no seu coração algo. Eu sei que Deus ele já está operando na sua vida. Que Ele está falando com você. Mas eu creio que Ele vai trazer uma outra certeza, uma certeza mais forte, maior, quando você ouvir isso aqui. Lucas 7, versículo 18. Todos acharam? Diz assim: os discípulos de João contaram-lhe todas essas coisas. Chamando 2 deles, enviou-os ao Senhor para perguntarem: és tu aquele que haveria de vir ou devemos esperar algum outro? Dirigindo-se a Jesus, aqueles homens disseram: João Batista nos enviou para te perguntarmos: és tu aquele que haveria de vir ou devemos esperar algum outro? Versículo 21, naquele momento, Jesus curou muitos que tinham males, doenças graves e espíritos malignos, e concedeu visão a muitos que eram cegos. Vamos ler de novo? Glorifica a Deus, irmão, porque isso aqui é tremendo. Olhe bem, naquele momento, Jesus curou muitos que tinham males. Ele continua fazendo isso hoje? Curou doenças graves e espíritos malignos foram expulsos e concedeu visão a muitos que eram cegos. Então ele respondeu aos mensageiros que foram enviados por João: voltem e anunciem a João o que vocês viram e ouviram. Os cegos veem, os aleijados andam,
os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e as boas novas são pregadas aos pobres. E feliz é aquele que não se escandaliza por minha causa. Louvado seja o nome do Senhor. Esse é o evangelho ao qual nós nos submetemos. Esse é o evangelho ao qual nós aceitamos pela fé. E hoje Cristo habita em nossos corações. O cego, ele vai continuar a ver, só ele querer fazer. O surdo vai continuar a ouvir, o mudo a falar, o aleijado vai andar, o morto vai ressuscitar, é só ele querer. A doença grave vai sair. Mas ele diz que felizes são aqueles que não se envergonham por causa do nome dele. Nunca se envergonhe do nome de Jesus aonde você colocar a planta dos seus pés. Nunca. Independente do que esteja acontecendo, da pressão que você estiver sofrendo, o nome de Jesus vai continuar sendo glorificado na sua vida. Você pode se colocar de pé em nome de Jesus? Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. A tua presença, Senhor, é real aqui neste lugar. Nós não precisamos ver cadeira arrastando, janela batendo, para que o Senhor sinalize que o Senhor está aqui. Nós sabemos pela fé que o Senhor está aqui no nosso meio. Nós sabemos que o Teu Santo Espírito sonda os nossos corações. Nós sabemos que a Tua palavra, ela veio em boa hora, porque precisávamos ouvir. Muito obrigado pelo que o Senhor nos falou nessa noite. Muito obrigado pela certeza que o Senhor nos deu através da Tua palavra, para seguirmos caminhando, glorificando o Teu nome, aonde colocarmos a planta dos nossos pés. Saímos hoje aqui com a esperança renovada, não na do ser humano, mas na esperança que vem do Senhor através do Teu Evangelho, da Tua palavra, do Espírito Santo. Nós louvamos o Teu nome, Senhor, porque estamos aqui gozando, Senhor, do fôlego de vida que o Senhor nos deste. Porque muitos dormiram e não acordaram nesta manhã, mas nós estamos aqui para glorificar e louvar o Teu nome. Amanhã é mais um dia preparado pelo Senhor. A Tua palavra diz que todos os nossos dias, antes de nós sermos formados no ventre da nossa mãe, já estava escrito no Teu livro. E amanhã eu creio que há um grande livramento da parte do Senhor para as nossas vidas, para a nossa família. E mais uma vez o Teu nome vai ser louvado aonde nós colocarmos a planta dos nossos pés. Seremos agentes de milagres, usados pelo Senhor para alcançar outras vidas. Deus, queremos beber dessa água, Senhor, Tu és a fonte. E essa água sendo ingerida por nós, nunca mais teremos sede. Foi isso que o Senhor disse para aquela mulher samaritana. E é dessa água que nós queremos beber, nesse rio que nós queremos entrar. É desta forma que nós queremos glorificar o Teu nome. Assim como o Senhor respondeu a João, aos discípulos de João, assim também nós sairemos daqui na certeza que nós iremos ver, Senhor, cegos ver, mudos falarem, surdos ouvirem, aleijados andarem. E se assim for da Tua vontade, até mortos ressuscitarem para a glória do Teu nome. Muitas situações serão mudadas, porque o Teu nome naquilo irá ser glorificado. Eu creio que o Senhor tem uma bênção especial para o Teu povo. Que assim como Abraão creu e ele é o nosso pai da fé, nós também cremos como ele creu no Senhor. E que nos seja acreditado como justiça a fé que nós temos no Senhor. Por isso Te louvamos e bendizemos, porque o Senhor continua sendo fiel. O Senhor continua sendo fiel. E eu não preciso abandonar, meu Deus, a Tua presença. Eu preciso entrar na Tua presença mais e mais. Eu preciso mergulhar. Eu preciso me aprofundar mais e mais em Ti. Porque a fé, ela também me pede para renunciar a algo. E renunciar quer dizer eu deixar os meus interesses de lado, para que a Tua vontade seja feita na minha vida. E que assim seja feita na vida dos nossos irmãos. Sinaliza, Senhor, sinaliza dentro da Tua palavra.